Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo a mais um nosso Minuto de Reflexão. O tema de hoje vai ser sobre o governo mundial. Eu não sei se você tem ouvido aí algumas pessoas no YouTube falando que 2022 vai ser o ano do restart, o ano onde o mundo vai zerar tudo e vai criar uma forma de governo mundial que possa cuidar melhor da natureza, da devastação do meio ambiente, das pragas e doenças que afetam o mundo inteiro. Um governo que possa cuidar de todos, onde todos tenham paz, porque existe um governo cuidando de tudo. Não existe mentira maior do que essa é a verdade. Por quê, meu querido? Porque o homem, ele nasceu para ser livre. O homem foi criado para ser livre. Livre para tomar decisões e responsável por todas as decisões que tomou. No Éden era assim. Adão, ele teve a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Por isso o fruto estava ali. Se ele não tivesse a oportunidade de pecar, ele não seria livre. Quando nós julgamos livre, nós estamos numa situação de liberdade, nós temos que ter sempre diante de nós a oportunidade de fazer aquilo que é certo e a oportunidade de fazer aquilo que é errado. Se você só tem a oportunidade de fazer aquilo que é certo, você não é livre, você só tem uma decisão a tomar. Mas eu quero te chamar um pouco a atenção sobre o governo mundial. As bênçãos proféticas de Jacó, lá no final do livro de Gênesis, são muito interessantes. E elas, quem entender as bênçãos de Jacó, entende o mundo, entende a vida, entende a história da humanidade. E a certa altura, Jacó profetiza a respeito de Judá e diz assim: o cetro não se apartará de Judá. Jacó estava prometendo que dos lombos de Judá viria um rei que iria governar o mundo para sempre. E esse rei se chama Jesus Cristo. Mas vem aí uma pergunta: era plano de Deus que o homem possuísse reis? Não, nunca foi. Na verdade, Deus costura a sua vontade nesta saga de desobediência humana. Mas o plano de Deus é que o homem sempre fosse livre. O governo humano, ele começa a aparecer depois do dilúvio. Não há registros de governo humano antes do dilúvio. É possível que até tenha acontecido. Mas os primeiros registros bíblicos são com Nimrod, o reino dos Sumérios e toda aquela coisa. Homens governando homens. E isso foi se consolidando através dos tempos. Por quê? Porque vamos ver que na época da Idade Média, as pessoas cultivavam o campo e de repente chegavam alguns cavaleiros armados, matavam pessoas e roubavam tudo que aqueles agricultores tinham saqueado e levavam embora as riquezas, deixavam aquele povo a fome, na míngua. Nós tivemos ao longo da história várias tribos, guerreiros que viviam do saque. Eles viviam de matar e de roubar aqueles que plantavam. E disso surgiu, de uma forma bem simples, eu estou explicando, tá? A necessidade de ter uma classe guerreira. E essa classe guerreira ter um rei sobre eles. Então a sociedade, principalmente na Idade Média, ela ficou estabilizada dessa forma. Você tem uma classe que planta, que colhe, que produz meios de sobrevivência. Você tem uma classe que reza, que ora, que faz a intercessão, ora a Deus. E tem uma classe que luta, que defende a terra dos invasores. Mas o tempo passou e as nações foram criando estabilidade. E à medida que aqueles saqueadores começaram a desaparecer, a nobreza também que fazia a guerra foi se tornando preguiçosa. E começou-se a criar uma ideia de retirar o rei do poder e ter agora um ser intangível chamado Estado. Estado, essa é a palavra. O Estado, ele começa a tomar forma, apesar de já ser discutido na cultura grega, ele começa a tomar forma
com o iluminismo, com o renascimento, a ideia de um governo democrático eleito que governe pelo povo. Isso, de certa forma, tentou eclodir na Revolução Francesa, a ideia de um Estado que cuida do bem de todos, até o ponto em que na nossa era moderna, se no passado os reis se tornaram desnecessários porque as guerras haviam cessado naquela intensidade que elas tinham antes, é bem verdade que o Estado agora ele começou a ficar obsoleto, porque o Estado, para fazer o trabalho de proteger o povo, de governar a nação, de pôr em ordem uma nação, ele cobra muito caro, porque o Estado não tem dinheiro. O dinheiro que é do Estado, ele é tomado do povo. Então, nós estamos caminhando para uma era onde as pessoas estão percebendo a ideia de que o Estado ele realmente não é necessário. Mas as pessoas que estão no poder, elas não vão entregar o poder de mão beijada. Se o Estado deixar de existir, o que será dessas pessoas? Trabalhar não é o forte delas. O forte delas é governar. Então, qual é a intenção do governo mundial? Através de pandemias, de crises mundiais, de necessidade de preservação do meio ambiente, justificar a existência do Estado. Só que, no passado, o rei, ele era um representante da vontade divina, mesmo os reis pagãos. Mesmo os reis pagãos, eles acreditavam numa pseudo-vontade divina. Agora nós temos um Estado que possui uma natureza ateísta, uma natureza racional, onde Deus não governa. Se no passado um rei tinha uma constituição maior, que era a lei de Deus e a justiça, esse Estado que nós temos hoje não tem um Deus como governante e faz as suas próprias leis dentro de uma racionalidade. Então note bem que nós estamos numa situação muito perigosa, porque quando esse Estado se ver ameaçado, ele não tem a lei de Deus para controlá-lo. Ele vai simplesmente esmagar as pessoas que tentam destruí-lo. E é nesse contexto que vai voltar Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para tomar o governo da mão dos homens e entregar o governo do mundo nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E ele vai voltar e ele reinará. Você pode não acreditar, você pode achar que isso é uma história da carochinha. Eu não posso duvidar disso, porque quando eu ouvi essas histórias e eu era criança, eu achava impossível. Sinal da besta, marca na testa, marca na mão direita, né, o chip. Eu achava que isso era uma coisa impossível. Eu pensava, puxa vida, a Bíblia está falando, mas não acredito num governo mundial. E eu vi aos poucos essa realidade se consolidando e se tornando uma realidade possível a cada dia. Mas, acredite em mim, Deus te fez para ser livre. E quando você terceiriza a sua liberdade, você entrega a alguém o direito de fazer aquilo que você deveria fazer, você está perdendo a sua liberdade e se tornando um escravo. Olha que experiência que nós estamos passando. Eu tenho conversado com alguns pais que, por causa da pandemia, da reclusão social que nós vivemos, eles estão sendo obrigados a sentar e educar os seus filhos, porque as aulas são teleaulas e os pais têm que ensinar os filhos. E os pais estão reclamando. Eu queria que meu filho fosse na escola, isso é muito cansativo. Pai, mãe, você não sabe o erro que você está cometendo. Quando você terceiriza a educação do seu filho, tá? E deixa que o Estado eduque, você não imagina o erro que você está cometendo. Hoje, a situação que você está vivendo é a situação ideal. Você assenta do lado do seu filho, ensina o seu filho da maneira que você consegue, da maneira que você pode. Mas o seu filho vai se formando à sua imagem. O seu caráter vai passando para o seu filho. Agora, quando você manda o seu filho para a escola e terceiriza a educação dele,
Um belo dia você toma um susto e vê que o seu filho não é mais seu filho, é um estranho dentro da sua casa. As pessoas que têm mais idade vão entender o que eu estou falando. Eles percebem isso. A mudança dessa geração para a minha geração e a geração anterior à minha é uma coisa monstruosa, uma coisa monumental. Hoje, o que é possível que um pai faça com o filho, batendo, agredindo, abandonando, antigamente era inconcebível. Por que hoje isso é uma ideia concebível? Porque nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. E quando nós, voltando à ideia de governo, terceirizamos as nossas vidas e deixamos que o Estado cuide de algo que eu tenho que cuidar e que você tem que cuidar, você está vendendo a sua liberdade. E acredite, você nasceu para ser livre. Não entregue a sua liberdade para ninguém. O governo mundial está chegando. E eu pergunto, o que você vai fazer? Só há uma entidade que pode impedir o governo mundial de se estabelecer. Ele já tentou várias vezes. Sabe qual é essa única entidade? É a igreja. Não aquela igreja que você vai, aquele prédio, aquela instituição. Não, não, não. A igreja, eu, você, todos aqueles que creem em Cristo e que em casa fazem as suas orações para que o Brasil se torne amanhã um país melhor do que ele é hoje. Você tem orado pelo Brasil? Você tem suplicado a Deus pelo Brasil? Pense nisso. Fique bem e fique com Deus.